Olá, amados irmãos, graça e paz. Nós estamos no segundo dia, orando os Salmos 23 com a oração do Pai Nosso. O tema da nossa campanha, o poder da oração. A oração poderosa é aquela oração aonde você dá lugar ao Espírito Santo para interceder por você. É a oração que você faz a Deus com fé e sabendo que a palavra final vem de Deus. A palavra diz que nós não sabemos orar como convém. É por essa razão que hoje eu trago para os irmãos uma reflexão sobre a oração do Pai Nosso. O Senhor Jesus deixou este, vamos dizer assim, modelo de oração, para que a gente entenda como a gente pode se apresentar a Deus. Você que tem dificuldade de orar, você que de repente pensa que não sabe as palavras corretas, simplesmente comece do seu jeito, com as suas palavras, você falando o que se passa no seu interior, no seu coração. Quais as suas aflições? Fale com Deus. Muitas pessoas oram a Deus e na sua oração, no início, porque não tem experiência com Deus ainda e está no início da fé, ou então é infantil na fé, elas pensam que Deus está ali no alto e sublime lugar, está distante dela, e pensa que Deus está muito ocupado. Deus não vai se preocupar com as petições dela, com as necessidades. Não. A palavra diz que Deus é onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele ouve todas as orações, de maneira individual. Ele ouve cada palavra que você fala. Tenha este princípio no seu coração. O Senhor ouve as suas orações. Agora, o pedido atendido é o que nós vamos trazer e trabalhar para que a nossa fé seja efetiva. E é isso que o Pai Nosso traz, esse conhecimento de como devemos orar. Aqui no Pai Nosso, no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9 até o 13, o Senhor Jesus, ele ensina essa oração. Muito bem, antes da gente começar a refletir, a entregar essa mensagem para os irmãos sobre o Pai Nosso, eu quero desafiar os irmãos a compartilhar esta oração com seus contatos. Através da sua ação, pessoas serão edificadas. Pessoas que, de repente, têm dificuldade com a oração, não sabem o poder que tem. O Senhor vai revelar ao coração dessas pessoas este poder, esse acesso. Você não precisa de homens orando por você, embora a oração de intercessória é importante, mas você não pode depender da oração intercessória. Você deve ter um contato direto com Deus. Você deve ter um relacionamento com Deus. Amém? Então compartilha essa oração para 7 pessoas e certamente Deus vai te honrar por cada compartilhamento. Para quem não me conhece, eu me chamo Fábio Bonfim, sou evangelista de Cristo. É um prazer receber você no devocional e saiba que o nosso contato, o nosso encontro, ainda que por meio da internet, não é fruto do acaso, é fruto do trabalhar de Deus. Deus ouviu a minha oração, ouviu a sua oração e nos conectou. E através destes propósitos de oração que nós fazemos aqui, as bênçãos serão liberadas na sua vida. Nós vamos unir a nossa fé e juntos somos mais fortes. A Bíblia fala, é melhor ser 2 do que 1, porque um fraquejando, um se enfraquecendo, outro fortalece.
um caindo, o outro levanta. Então não ande só. Se conecte conosco e vamos juntos. E certamente a gente vai rompendo barreiras, vencendo exércitos juntos. Glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo você também que está começando conosco. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Olha só, Pai nosso que estás nos céus. Você vê que a oração, ela deve começar com o reconhecimento. Aqui é o reconhecimento da grandeza do teu Deus. O que estás nos céus é o soberano. Santificado seja o teu nome. Ou seja, você inicia a oração adorando a Deus, reconhecendo a sua soberania. Não é errado pedir. Pelo contrário, a gente vai até observar na oração do Pai Nosso a parte do pedido. Mas quando você vai chegar diante de alguém que tem algo a lhe oferecer, você chegar pedindo, essa pessoa vai ver você com que olhos? Reconheça que Ele é teu Pai, que Ele é soberano e que o nome dEle é santo. Então, apresente-se a Deus em oração com temor, com reverência, com adoração. Inicia a sua oração adorando a Deus. E não como se Deus fosse um garçom que pega o seu pedido e você simplesmente faz pedidos. Ele é Deus soberano. Glória a Deus por isso. Muito bem, aqui no versículo 10 ele diz assim: venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Reino é o governo de Deus. Deus governa a sua vida? Reino é os princípios de Deus na sua vida. Você não vai andar no governo do mundo, governado na ditadura terrena. Você vai ser governado por Deus. Aí você vai então meditar na palavra e fazer distinção entre o governo do mundo e o governo de Deus. Você deve fazer esta avaliação. Então, venha o teu reino, venha o teu governo. Porque antes, quando você assume esse governo, esse reino, antes de você ser cidadão do mundo, você é cidadão do reino de Deus. Lá no livro de Hebreus, fala que os heróis da fé eram estrangeiros do mundo, peregrinos do mundo. Não era deste mundo. Esse mesmo pensamento deve estar em mim, em ti. Nós somos estrangeiros aqui neste mundo, porque a nossa pátria está no reino de Deus, o governo de Deus. De maneira que, se for conflito, algo que você está numa encruzilhada entre dois caminhos, aí você deve escolher ou obedecer a homens, agradar a homens e agradar a Deus. Então, o reino de Deus é você escolher agradar a Deus e desagradar os homens. Muito bem, aqui fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Olha, um erro muito grande das pessoas pensarem que no mundo a vontade de Deus é feita. Foi feita a vontade de Deus. Não, amados. Na verdade, a vontade de Deus não é feita na plenitude. Deus dá liberdade aos homens, dá livre arbítrio aos homens para escolher fazer a vontade dele ou não. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele orienta, aconselha, pedirmos que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Porque, infelizmente, nem sempre a vontade de Deus é feita. É feita a própria vontade, é feita a vontade do governo deste mundo e não a vontade de Deus. Está aí a razão de tanto sofrimento, de tantas maldições, está aí a razão de tanta coisa que a gente vê hoje em dia acontecendo, é porque a vontade de Deus não é feita. Os princípios do reino não são aplicados. E você deve então pedir, porque veja bem, assim na terra como no céu. Ou seja, como é feito
a vontade de Deus nos céus, com os anjos que obedecem a Deus, aqui na terra nós devemos fazer essa oração para que a vontade de Deus seja feita. Veja bem, quando a gente lembra da oração de Cristo Jesus, quando ele fala, se possível, passa de mim este cálice, vírgula, mas seja feita a sua vontade. Tem momentos que nós pedimos algo a Deus e temos que ter a consciência que, se não for da vontade dele, que não seja feito aquele pedido. É claro que a oração exige perseverança. Tem situações que você vai romper e batalhar no mundo espiritual. Existem resistências, potestades, principados, espíritos que atuam no ar, tentando impedir da chegada da sua resposta. Você deve orar, perseverar, ter constância para você romper essa resistência. Agora, tem situações também que não é o momento de você ser abençoado, porque a bênção, entenda uma coisa, já aconteceu. Só que não é a questão da bênção, é a questão da pessoa que vai receber a bênção. Você está preparado para receber a bênção de Deus? Você que pede, você mulher, você homem que se encontra solitário e você pede a Deus uma pessoa que vai somar na tua vida, uma pessoa de Deus, você está preparado para receber essa pessoa? Então, a questão não é a capacidade de Deus de abençoar você. A questão é a sua capacidade de receber o que Deus tem para você. Enquanto a bênção está ali, já pronta, então prepare-se, ore a Deus, peça a Deus maturidade. Na verdade, você já tem que orar como se já estivesse recebido. Quando você entender que é a vontade de Deus, porque quando você ora constantemente, acontece algo que é uma experiência pessoal. Eu creio que quem tem essa rotina de oração também tem essa experiência. O próprio Deus vai ministrar o teu coração, porque não é simplesmente você falar com Deus a oração. Tem momentos na oração que você fica calado e Deus fala contigo. Você entende a voz de Deus. Você, quando faz um pedido a Deus, de repente, vamos dar um exemplo aqui, de repente alguém te ofendeu e você não entendeu aquela ofensa. E você ora por aquela pessoa, porque a palavra ensina que nós devemos orar por quem nos persegue. Na própria oração, o Senhor vai liberando um entendimento, uma sabedoria, e você que está orando por aquele, e ora por aquele que te persegue, você passa a entender essa pessoa. Ao invés de você guardar o rancor, você tem misericórdia dessa pessoa, porque o Espírito Santo revelou a verdade para você. O Espírito Santo revela que a pessoa foi ferida, por isso que ela fere. Entende? Então você passa a ter misericórdia, porque o próprio Deus, na sua oração obediente, ainda que você não tenha vontade de orar por quem te persegue, mas por obediência você ora, porque o Senhor ensina que nós devemos orar, então você recebe de Deus a revelação. Deus ministra ao teu coração. Então, este relacionamento é por conta da sua comunhão com Deus. A oração, ela é passiva e ativa. Você entrega o seu pedido, você recebe também de Deus a orientação, a ministração. Isto é glorioso. Muito bem. Agora entra a parte do pedido. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que representa o pão nosso? A sua necessidade. Quando você está em comunhão com o Espírito, você tem a intimidade com Deus, então você pode sim pedir, é legítimo pedir ao Pai. A palavra ensina que nós devemos apresentar a Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades. E o pão nosso, a gente sabe que é da vontade de Deus que a gente tenha as nossas necessidades atendidas. Não é um pedido caprichoso, não é um pedido injusto.
É um pedido justo. E é a vontade de Deus que você viva bem. Então você apresenta as suas necessidades a Deus depois de ter adorado, depois de ter reconhecido o governo de Deus, depois de ter feito o pedido da vontade de Deus ser feita na sua vida. Aí você entra com o pedido da sua necessidade. Você vê que apenas um versículo, olha só, se a tua oração se resume em pedido, você tem que avaliar a sua oração. Você deve pedir, mas a sua oração não deve se resumir a pedidos. Aqui no 12 fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha, você não pode pedir perdão a Deus se você não perdoar. Você não recebe o perdão de Deus. Isso é muito sério. Na verdade, essa é uma chave poderosa para você acessar saúde emocional, saúde espiritual e saúde física. O perdão é o melhor remédio, a melhor terapia, o melhor tratamento para você ter saúde em todas as esferas da sua vida. Então, não que você vai ser bonzinho, bobinho em perdoar. Você não está fazendo o bem para a pessoa que recebe o perdão somente. Você está fazendo primeiramente o bem para você mesmo quando você perdoa. Então, é uma parte importante da oração. Quando alguém te ofendeu ao longo do dia, pode ser algo pequeno. Não subestima o poder do inimigo. Ele pode usar desse algo pequeno para ferir a tua alma, para tirar você do propósito. Então, zera a tua vida, libera o perdão e peça perdão pelos seus erros e pecados. Zera, mas o perdão não pode ser um pedido superficial. Ele tem que ser profundo, sincero, de maneira que você apresenta o pedido de perdão junto com o arrependimento. E Deus vai honrar a sua fé. Aqui fala assim, no 13: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Veja bem, não brinque com as tentações, fuja da aparência do mal e peça a Deus que livre você de toda tentação. É uma sabedoria, é um acesso a um patamar de sabedoria muito grande quando você não brinca, quando você foge da aparência do mal. É a qualidade de Jó, né? Homem reto, temente, íntegro e que desvia do mal. Desvia da aparência do mal. Porque a carne, ela é inconstante, é fraca, mas o espírito é forte. Então, quando você ora a Deus, o teu espírito fortalece à medida que você busca o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, não subestima as tentações. Não brinca com as tentações. Foge da aparência do mal. E aqui finaliza assim: porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Você vê que você inicia a oração adorando e finaliza a oração adorando a Deus. Então segue esse modelo de oração. Outro conselho que eu dou aos irmãos que têm dificuldade para orar e quer desenvolver a sua oração, a sua comunhão com o Senhor, ora os salmos também. Todos os dias nós oramos aos salmos, principalmente o 23 e o 91. Mas os salmos são cânticos, são orações. E quando você medita nas orações de salmos, você desenvolve também a sua oração com Deus, a sua comunhão com Deus. Esses conselhos, este entendimento que nós trazemos para os irmãos no dia de hoje, para que os irmãos tenham uma oração com Deus, uma oração como convém, e não como pessoas que oram sem sentido, sem propósito, uma oração vazia, mas uma oração embasada na palavra de Deus, e você vai ter resultado fazendo dessa maneira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos então entrar na presença do nosso Deus em oração, citando os Salmos 23 e a oração do Pai Nosso. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por essa revelação. Nós te adoramos e bendizemos, ó Deus. Reverenciamos o Senhor com temor e de todo o nosso coração. Reconhecemos que tu és soberano. Pai, aceita a nossa adoração. Aceita a nossa vida, Senhor. Nós nos apresentamos como estamos. Pai, pedimos o teu reino, a transformação no nosso interior. A palavra diz que o reino está dentro de nós. Pai, estabelece a sua vontade, os seus princípios. Nos ensina como te agradar, nos ensina como te adorar, como te servir, Pai. Nosso coração se quebranta diante de ti. Nós damos lugar ao teu Espírito. O Senhor, meu Pai, tem liberdade para fluir no nosso meio, para fazer do nosso coração uma fonte inesgotável. Pai, habita, Senhor, dentro da gente. Opera poderosamente o teu poder, para que nós possamos seguir, ó Deus, avançar na fé e crescer dia a dia, Pai. De oração em oração, crescer e desenvolver a nossa comunhão com Cristo Jesus. Senhor, nós abrimos o nosso coração e queremos mais. Temos sede de Ti, Pai, e apresentamos ao Senhor as nossas súplicas. A nossa maior necessidade não é de alimento, não é de reconhecimento, Pai, não é de nada que o mundo pode nos oferecer. Nosso principal pedido, Senhor, necessidade é de ter o Senhor habitando no nosso coração. Pai, entrega, meu Senhor, a mensagem. Que a mensagem esteja no nosso coração, queimando dentro da gente, Senhor. A palavra do Senhor sendo registrada nas tábuas do nosso coração. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento de comunhão. Obrigado, meu Pai, por estas revelações. Nós alegramos em receber a sua mensagem e vamos praticar no nosso dia a dia, nas oportunidades, Senhor, que estivermos de ter um relacionamento com o Senhor no momento da nossa oração, adorando o Senhor, meu Pai, meu Deus, porque é nossa meta ser um adorador em espírito e em verdade. Senhor Jesus, ouve, atende, meu Pai, os nossos pedidos, pois nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Muito bem, amados, ótimo feriado a todos e até o próximo devocional. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.